Amém? Meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Obrigado, minha irmã. O tema que foi escolhido aí é florescendo em dias difíceis. Os dias não estão fáceis, nós sabemos disso. E nós não podemos falar deste assunto sem lembrar de uma passagem que eu sempre lembro aqui domingo pela manhã. É o texto de João, capítulo 15, eu vou ler de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vos permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, eu quero somente relembrar aqui que o estado que antecede ao fruto é o florescer. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho passado por muitos lugares por aí, e os irmãos sabem, as irmãs sabem aqui que eu costumo pedalar. E a gente vai por esses lugares aí e desfrutando da natureza. E a gente percebe que a natureza está florescendo. Porque os frutos estão vindo aí. Os frutos estão vindo. E a gente passa em determinados lugares e vê exatamente a árvore como ela está dando ali não é antes, é aquele florescer bem antes do fruto. E às vezes cai, né? E a gente passa e fica observando. Então, há também lugares que ainda não floresceram. Talvez, quem sabe, por algum motivo ou outro. Não sei. Mas algumas estão florescendo. E aqui, o texto que nós lemos, o evangelista registra que Jesus diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Quem corta? O Pai. E aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Cresça com mais força, com mais vida, com mais vigor. É interessante aqui, eu quero chamar a atenção, a diferença entre a poda e o corte. Qual é a intenção da poda? A poda é fazer com que haja mais fruto, haja mais força naquela árvore. E o corte? O corte muitas vezes é necessário, mas o corte ele vai mais profundo, o corte ele quer arrancar. Então, são duas coisas diferentes. E quando se está se podando e cortando, ambas têm cortes. Existem cortes. Mas ele vai ser feito com a preocupação de manter aquela árvore
florescendo. Então, a poda, muitas vezes, é necessária. E esta é uma coisa que, muitas vezes, nós entendemos que temos que realizar até na nossa própria casa, lá, com aquela plantinha. E, recentemente, minha esposa disse assim, olha, está aqui um monte de caqueiro lá, que precisava fazer algumas podas. E aí, quem vai fazer esse belo trabalho de agricultor? O pastor. E ela disse, olha, cuidado para não arrancar isso, cuidado para não arrancar aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E tem coisas que tem raiz que está lá embaixo. E eu tive a oportunidade de estar cuidando de uma palmeira, um pé de palmeira que está no caqueiro lá. E quanta raiz eu encontrei. Encontrei também um pé de... na verdade, não é uma raiz, que eu me esqueci o nome dessa raiz. Me lembre o nome daquela raiz que eu tirei lá, que você guardou. Gengibre. Olha só. Estava lá dentro da terra, cheio de raiz, coberta lá. E deu um trabalho para arrancar isso. Mas a intenção era o quê? Transferir isso para outro lugar e deixar que a palmeira florescesse ali naquele lugar. E para florescer com mais saúde, foi preciso fazer algumas podas. Muito bem. O que eu quero nessa noite, na verdade, é convidar os irmãos a ir para o Salmo 92. Porque nós precisamos aqui, nesse texto, encontrar uma mensagem, e essa mensagem é o Senhor falando conosco. Salmos 92, versos 12 a 15. Salmos 92, versos 12 a 15. O Salmo 92. Já encontraram? Pronto. O Salmo 92 vai nos dizer o seguinte. Olha só o que o Salmo está dizendo. O justo vai fazer o quê? Vamos ler, gente. Tá aí. Já vi que apareceu aí, né? Vamos lá? O justo... Muito bem. E... Amém. Para quê? Amém. Glória a Deus por isso. O texto começa a dizer o seguinte: o justo vai fazer o quê? Florescerá. Florescerá. E esse texto aqui, ele fala dos justos. E nós somos justos. Não porque, né, cometemos qualquer justiça, não. É porque nós fomos abraçados, abrigados por Deus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, e ele nos fez justo, ele nos justificou. Porque ninguém pode se justificar diante de Deus. Ninguém pode. Por quê? Porque nós somos justos. Não somos. E aí Deus providencia para que nós fôssemos justificados, porque todas as vezes que nós vamos à presença do Senhor, nós precisamos que alguém interceda por nós. E este que faz todas as vezes isso é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele que diz o seguinte: olha, quem vai falar contigo agora, Pai, é teu servo Marcos. Ouve, Senhor, a oração, ouve, Pai, a oração deste servo. Quem faz isso é Jesus Cristo. Todas as vezes que nós oramos, porque nós não temos condições de ir ao Pai se não for por Cristo Jesus. E nesse texto nós estamos trazendo aqui algumas coisas, porque o justo vai florescer. Se você pensava que eu estou perdido, não tenho mais para onde ir, eu não tenho condições de me reanimar, o Senhor está dizendo: eu vou florescer a sua vida. Porque você é justo, você foi justificado, você foi lavado, você foi remido pelo sangue de Jesus. Você não é qualquer um.
você é meu servo, você é a minha serva. O que o Senhor está dizendo é isso: o justo florescerá, como a palmeira crescerá, como o cedro do Líbano. E aqui eu quero dizer que estes que são justos vivem conforme a palavra de Deus. Vive conforme a palavra do Senhor. Obedecem a orientação e anseio pela voz e o cuidado do Senhor. Nós não queremos cuidado dos homens, porque os homens às vezes cuidam porque têm interesse. Mas o Senhor não. O Senhor cuida de nós, cuida da vida de cada uma de vocês, porque Ele ama cada uma de vocês. Ele nos amou primeiro. Esta é a realidade que nós precisamos entender. E nós, nessa caminhada, meus irmãos, nós somos transformados dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, à semelhança de Cristo Jesus. Porque, você já viu Cristo alguma vez, Dini? Ela está dizendo que sim. Eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente olha para Dini, a gente precisa ver Cristo na vida dela. A gente vê Cristo assim, transformando Dini, transformando André, fortalecendo a vida de Marta, cuidando de Lúcia, de Luciáurea, de tantas mulheres, cuidando de Cirleide, cuidando de Sônia, cuidando de Nice, cuidando de Wanda, cuidando de Vanusa, cuidando de cada uma de vocês. O Senhor é assim, o Senhor nos fortalece. E essa caminhada nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais no amor, conforme a palavra de Deus nos ensina. E diz o salmista aí que crescerão, florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. E aí vem, então, nós precisamos entender um pouco o que é a palmeira e o que é o cedro do Líbano. Primeiro, a palmeira é exatamente aqui o que o texto está dizendo. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que creem em Deus. Por quê? A palmeira tem a raiz profunda. Vocês sabiam disso? Olha só a pesquisa que eu fiz. A raiz da palmeira pode chegar até 300 metros de profundidade. A raiz da palmeira pode chegar a 300 metros de profundidade. Olha só. Na nossa vida cristã, minhas irmãs, na nossa vida cristã, meus irmãos, nós precisamos ser formados de intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. E a partir dessa intimidade, nós vamos desenvolvendo a nossa raiz, que é uma característica da palmeira. Qual é a característica? É crescer cada vez mais a sua raiz. E ela está buscando o que? Nutriente, ela está buscando sustância. É isso que nós encontramos na palmeira. Ela está buscando profundidade. E nós, como servos de Deus, precisamos buscar profundidade em Deus. Não é ser superficial. É ser profundo, porque Deus fala com profundidade. Vocês viram o texto que nós lemos aqui de Isaías? O que é que Isaías está falando para aquele povo? Ou seja, é o profeta Isaías. E quantos outros textos que fala conosco, que diz o seguinte: olha, eu estou falando é contigo, não é com ninguém não, é só contigo. Porque às vezes as pessoas dizem assim: olha, esse texto aí serve para fulano. Não, esse texto serve para mim. Ele está falando é comigo, ele está me exortando, ele está me alertando, ele está me encorajando a ser uma palmeira.
a estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, é estar buscando o Senhor com profundidade. E aí eu pergunto, meus irmãos, minhas irmãs, onde estão as nossas raízes? Onde estão as nossas raízes? Para onde estão crescendo as nossas raízes? É interessante que a palmeira e o cedro do Líbano, eles são plantas, são árvores que são naturais de uma região muito inóspita. O Líbano está realmente numa região difícil. A palmeira também, porque elas estão no Oriente Médio. Lá é muita seca, não tem irrigação, não tem chuva. Hoje, por exemplo, que chuva, hein? Que bênção. Nós chegamos em casa com tudo alagado, glória a Deus por isso. Mas é chuva, e tem lugares que não tem chuva. E lá é assim, mas essa chuva, ela vem para semear a terra, para lavar a terra. E nós precisamos agradecer a Deus. E eu estou aqui trazendo esta reflexão, meus irmãos, porque elas são, a palmeira e o cedro são natural de uma região muito inóspita, muito difícil, muito quente. Não tem água. E é muita pedra, muita rocha, é deserto. Não tem rio, não tem fonte de água. E as raízes, para encontrar água, ela tem que ir muito fundo mesmo. Ela tem que buscar lugares fundos. A palmeira não é diferente. O cedro do Líbano também não. Ela vai buscar água. E ela cresce para baixo. Ela cresce para baixo. Ela não está interessada em ir lá para cima. Ela está crescendo para baixo. Sabe por quê? Porque esta palmeira ela vai crescer para cima também. Mas ela precisa cuidar da sua base, da sua raiz. Porque ela precisa de raízes profundas para enfrentar as tempestades da vida. Assim como nós. Precisamos nos aprofundar. Imagine você enfrentando tempestades. E aqui a gente não tem ventos fortes. E quando tem, a gente se assusta logo, né? Lá em casa, por exemplo, eu fico com o meu neto lá e diz assim, olha, ao vento, porque o vento passa pelas frestas da porta e então faz aquele ruído, né? E diz assim, olha como o vento está forte. E a gente não tem vento forte aqui, a gente não tem tempestades, a não ser em algumas regiões aqui do Brasil. Mas nós não experimentamos isso, mas eu quero aqui que vocês caminhem comigo nesse raciocínio, porque há tempestade na vida da gente. Quantas tempestades você enfrentou esse ano? Quantas tempestades? Nós encontramos aí uma tempestade que está passando. De vez em quando ela volta novamente, que é esta bendita, abençoada Covid aí. Por quê? Porque é uma tempestade que açoitou muita gente. Quantos lares foram açoitados por esta tempestade? Quantos negócios foram fechados? Quantas coisas ocorreram? Quantas pessoas tiveram que fazer uma mudança tamanha na sua vida? Uma tempestade muito grande. E para enfrentar essas tempestades, esses ventos fortes, nós precisamos de raiz. Raízes fortes. E a palmeira também nos ensina algo muito mais importante. Na vida com Deus, nós precisamos ter profundidade. Na vida com Deus. Imagine você enfrentando os ventos da vida sem raízes profundas. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Nós não dá na nossa vida a gente viver esses dias difíceis na superfície da religião. Esses dias difíceis, a gente não pode enfrentar esses dias na superfície da religião. O que é que eu estou dizendo? É só a questão daquele cultozinho,
daquela informaçãozinha, aquela frequenciazinha, aquela participaçãozinha. Não, eu estou falando aqui de você estar na intimidade com Deus, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Eu não estou falando aqui de nada mais, nada menos que você ter o seu momento a sós com Deus. É você entregar a Deus e confiar, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que cuida. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que fortalece. Se nós não tivermos esse interesse de estar na presença do Senhor, nós vamos ter dificuldades em atravessar as tempestades da vida. E aqui o Senhor está dizendo, olha, eu não sou só seu pai na fé. Eu sou o seu Senhor e o teu Salvador. Porque as pessoas às vezes só querem Jesus. Eu quero como Salvador, mas Ele é o teu Senhor. É aquele que faz mover as coisas. É aquele que cura, é aquele que restaura. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da cura. Ele é o Senhor que vai providenciar exatamente aquilo que você necessita. Este é o Senhor. É o Senhor do céu, é o Senhor da terra, é o Senhor dos mares. É o meu Senhor. É o teu Senhor. É o nosso Senhor. Então, nós precisamos lembrar disso. E é nele que a sua raiz precisa se aprofundar cada vez mais. E essa raiz, a partir do momento que vai se aprofundando, ela vai aparecendo na superfície. A palmeira vai aparecendo na superfície. E ela vai mudando a superfície. Ou seja, ela vai transformando. Ela vai sendo bênção. E nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Onde plantar a planta dos nossos pés, nós temos que abençoar esse lugar. Porque nós estamos florescendo. E florescer é levar vida, é levar esperança, é levar paz, é levar ânimo. É isso que nós precisamos entender. Quando nossas raízes estão se aprofundando em Deus, e nós extraímos de Deus a força, a fonte da água da vida, o nosso vigor, a nossa alegria, o nosso sustento. Nós, às vezes, paramos e dizemos assim, Senhor, até aqui eu cheguei, porque o Senhor me deu coragem. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. E nós começamos a refletir sobre a nossa vida. E isso é importante, porque as pessoas podem olhar para a sua vida e ver você de pé e dizer, quem foi que botou você de pé? Quem foi que te colocou você de pé durante toda essa tempestade? Aí você vai dizer, foi o Senhor, o meu Deus, o meu Senhor. Porque é Ele. As pessoas vão olhar para você e não vão ver você arrancada do solo e jogada sobre o solo. Vai ver você florescendo, vai ser você vivendo. Você muitas vezes pode estar até curvada por causa da força do vento, mas você se curva para beber a água que vem da fonte da vida. E às vezes acontece isso. Você está muito triste, acabunhada, e você se curva, mas você se curva, e aqui eu quero dizer, você se ajoelha. Para buscar o quê? A fonte da água da vida. Porque é nele, somente nele, que nós encontramos isso. Porque ele vai dizer, né? Olha, eu tenho uma água que você vai beber e não vai sentir mais sede. Porque todas as vezes que você necessitar dessa água, você vai beber dela. Você não vai pagar por ela. Você vai simplesmente se curvar e pedir a Deus força diante do vento que tem assolado e que tem tentado quebrar a sua vida.
Mas em nome de Jesus, nenhum vento vai quebrar a sua vida. Nenhum vento vai te arrancar, porque as suas raízes estão profundamente estabelecidas no Senhor, na promessa do Deus que consola, nos Deus que dá a vitória. Enquanto tudo isso acontece na nossa vida, nós somos aprofundados. E o que é que acontece, pastor? Muitas vezes traição, circunstâncias, adversidade, luta, desemprego. Nós estamos numa época de grande índice de desemprego. Quantas pessoas estão carecendo de um emprego? Mas não é simplesmente para ganhar o pão de cada dia, mas para se sentir honrado, abençoado, para chegar em casa com a certeza de que ele foi e conseguiu buscar o pão de cada dia. E nós estamos passando por isso. O interessante aqui, meus irmãos, que olha que o Senhor está exatamente nos ensinando com esse texto que nós lemos. 2 árvores. E a outra nós somos comparados ao cedro do Líbano. O cedro do Líbano. Olha que o Senhor quer nos ensinar, queridas irmãs e irmãos. Olha só. Nos 3 primeiros anos, o cedro do Líbano cresce 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. Nós vivemos em tempos que as pessoas querem crescer e aparecer. Ser famosa, ser popular, usando aí as mídias sociais e às vezes até usando o nome de Jesus em vão. Mas eu quero dizer que essas pessoas querem ser grandes na terra, querem aparecer, querem ter muitas vezes seguidores aí. Mas o cedro do Líbano está nos ensinando outra coisa. Está nos ensinando outra coisa. 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo. É assim que ele cresce. E interessante. Veja que interessante. Ainda tem mais. 40 metros de altura e 13 metros de diâmetro. Ele consegue chegar. 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. 14 metros de diâmetro. Olha só, meus irmãos. Ele cresce para baixo igual a palmeira. Diante das rochas, diante dos obstáculos. E quanto mais obstáculos para o cedro do Líbano, aí é que ele cresce. Quanto mais obstáculos, porque ele está numa região pedregosa, e ele vai expandindo a sua base, e para expandir a sua base, ele tem que muitas vezes enfrentar rochas. E essas rochas muitas vezes não querem se mover, mas ele vai com força movendo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter, assim, visto uma raiz que levanta, às vezes, os alicerces da casa. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Levanta o alicerce da casa. Que força tem essa raiz? Não é? Assim é o cedro do Líbano. Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, ele vai abrindo toda ali a sua extensão, em meio a pedregulhos, em meio a um deserto, e ele cresce para baixo também. E quanto mais obstáculo, como eu disse, mais ele vai crescer. Preste atenção nisso. Tudo no cedro do Líbano, nessa planta, nessa árvore frondosa, ela é aproveitada. Se aproveita de tudo, porque ela é uma árvore extremamente forte. Então, veja o que faz. A madeira é usada na construção.
A resina na mumificação, ou seja, na preservação. A casca é usada no tratamento da lepra. Já pensou? E eu fiquei com muita alegria quando estava pesquisando, dizia assim, meu Deus do céu, que coisa fantástica. E a gente se alegra, né? Porque a palavra de Deus nos traz riqueza de coisas que a gente não conhece. E a diz assim, porque uma planta dessa, a gente não conhece essa planta, mas nós passamos a conhecer a partir do momento que a nossa vida se parece com uma planta igual a essa. A sua vida se assemelha a uma planta como essa. Que serve para construir, que serve para preservar, que serve para tratar doenças. É essa árvore que nós somos comparados. A nossa vida serve para edificar. A nossa vida serve para edificar, porque nossa vida está na mão de um excelente construtor. E quando fala exatamente desta árvore que serve para a construção, nós sabemos que toda casa precisa, né? Eu vou falar aqui, porque hoje está difícil ver isso, uma cumieira. Né? É o lugar onde se encaixa as madeiras. E ali então vem um telhado em cima dela. Ou seja, vocês não estão vendo aqui, mas acima deste teto existe uma sustentação. Não é de madeira. Eu estou falando aqui porque esta madeira, ela dá condição de você construir, usar ela para construir alguma coisa. E nós precisamos dizer, Senhor, me usa. Porque eu quero fazer parte desta construção. Me usa, Senhor. E isso aqui é importante. Eu estou falando isso aqui para que a gente desperte para isso. Mas ela serve também para conservar. Edificação e conservação. Serve para conservar. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque é o seguinte, essa conservação. Muitas pessoas, às vezes, não acreditam que nós temos a autoridade para conservar bons ambientes. Na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Bons ambientes. Ambientes fraternos, ambientes de amor, ambiente de compreensão. Conservando isso. Com o quê? Com a nossa presença. Porque nós somos aqueles que constroem, não somos aqueles que destroem. Nós somos aqueles que cooperam. Porque o grande cooperador está em nós, fazendo que todos os dias sejamos algo novo. Mas nossa vida também serve para curar. Como a casca do cedro do Líbano. Curar a lepra. É utilizada isso. E nós precisamos também aprender que nós precisamos ser instrumento de cura. Instrumento de cura na vida daquele que está comigo, andando comigo. Ser instrumento de cura na vida da minha família. Ser instrumento de cura onde eu possa andar, eu possa levar a cura. Eu possa levar a restauração. Essas informações, como eu disse, me deixaram assim muito, muito contente. Meu Deus do céu, a gente vai ler um texto e descobre tanta coisa maravilhosa nele. Porque Deus, Ele fala conosco. A palavra de Deus, ela fala conosco. Porque o texto está dizendo, eu li várias vezes, diz o Salmo 92, os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Como? 5 centímetros para cima e 1,5 metro para baixo, nos seus primeiros 3 anos. Meus irmãos, que coisa fantástica. Plantados na casa do Senhor, nós floresceremos. Nos atos do Senhor, nós vamos dar muito fruto.
Porque, como eu disse, nós precisamos florescer. E depois do florescimento vem o fruto. A palavra de Deus que nos atos do Senhor, nosso Deus, mesmo na velhice, nós vamos ainda continuar dando fruto. É isso que a palavra está dizendo. Porque eu sou velho? Não. Eu sou aquele que o Senhor me escolheu para dar fruto. E eu continuarei a dar fruto, mesmo muitas vezes as pernas, os braços não conseguem ter o mesmo vigor. Mas dentro de mim, eu sou mais forte espiritualmente do que antes. Porque eu conheço profundamente o Deus onde eu estou plantado. Eu sei que existe um grande tesouro preparado para mim. Então, essas coisas, meus irmãos, a palmeira e o cedro líbano, elas vivem em lugares difíceis. Não tem água. As rochas são muitas. E estamos atravessando tempos difíceis, meus irmãos. Estamos atravessando dias desafiadores. Atravessamos sequidão em muitos aspectos. Estamos nos envolvendo com coisas, com rochas gigantescas. Rochas gigantescas. Ideologias falsas. Falsos ídolos. E que todo mundo hoje ouve aí. Fake news. É mentira mesmo, tá? Esse negócio de fake news aí, o pessoal inventa para ficar bonito, americanizar as coisas, mas é mentira mesmo. E aí tem costume de desviar. Não é mentira, é mentira. Mentira em qualquer lugar é mentira. Mesmo que a gente queira aí fazer um ajustezinho, uma coisa, uma maquiagemzinha, mas é mentira. E nós estamos atravessando sobre isso. Nós estamos andando em meio a distrações, mesmo dentro das igrejas. Nós estamos andando e passando por distrações dentro de um ambiente de fé. E nós nos distraímos diante dessa sociedade moderna, com os deslumbres que ela nos oferece. E ela tem muitos encantos. Muitas vezes andamos enfeitiçados por algumas coisas que não têm nenhum valor para Deus. Não tem nenhum valor para Deus. Mas andamos enfeitiçados. Erguemos altares a falsos deuses. Infelizmente, na nossa vida. E com isso nós vamos o quê? Nos enfraquecendo. Mas as nossas raízes, elas precisam se aprofundar, procurar e, cada vez mais, procurar a intimidade com Deus. Para que Ele nos fortaleça. E quando nós procurarmos essas fontes, nós vamos encontrar o eterno. E isso nós não vamos encontrar de forma superficial. Nós vamos encontrar no nosso quarto de guerra. Lá na intimidade com Deus, lá orando a esse Deus, porque Ele sempre quer fazer algo em nós e por nós. É interessante que ontem a irmã me relatou uma situação que ela estava passando e que ela disse, olha, aconteceu isso e meu esposo procurou o médico e foi até a UPA, né? Às vezes o pessoal, a UPA é isso, a UPA é aquilo. Gente, a UPA trata de gente. É para chegar lá e ser bem tratado. Claro, às vezes você encontra pessoas que não sabem tratar bem com o paciente. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que lá o médico chegou e fez o diagnóstico e encontrou o problema que estava, assim, fadigando, castigando a irmã. Porque se eu ficar doente,
né, a dona Eleonai também fica muito preocupada. E se ela fica doente, eu também fico muito preocupado com ela. Toda hora eu fico perguntando, está tudo bem? Como é que está você? Antes de sair daqui, o irmão Valdivinho diz assim, olha, toma conta de dona Rose, porque ela não está bem. Meus irmãos, isso é cuidado. Agora, o que é que aconteceu? Ela foi para o médico fez o diagnóstico, passou o medicamento, a pessoa já está muito bem, muito melhor, muito tranquila. Ela disse, ó, pastor, eu cheguei em casa, deu vontade de pular, deu vontade de gritar, deu vontade de pular e dançar. Glórias a Deus por isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não percebe que Deus continua trabalhando na nossa vida. Em diversas situações da nossa vida. E nós cremos nisso? Precisamos crer. Porque nossas raízes precisam se aprofundar cada vez mais. E depois ela veio com mais coisa. Meu filho sofreu um acidente na empresa que ele trabalha. E a pessoa chegou lá em casa, e bateu na porta e disse, fulano de tal mora aqui? Mora. Aí, o que é que aconteceu com ele? Disse, não, ele está bem, sofreu um acidente, mas está tudo tranquilo. Só viemos aqui te ajudar porque ele está, lhe informar que ele está internado. E graças a Deus que não aconteceu nada de grave. Mas era para ter acontecido. Trabalhando numa máquina, a máquina pegou o braço. E quem sabe disso é quem trabalha em indústria. Sabe muito bem o que é isso. Quantos acidentes tem lá? Acidentes sérios. Eu sei disso, porque eu trabalhei. E aí então ela chega, olha, se não bastasse essa bênção, eu cheguei lá. Ele está assim meio dolorido, mas está em casa, graças a Deus. E eu agradeci a quem? Agradeci ao meu Deus. Meus irmãos, o melhor investimento que nós podemos fazer é todo dia entregar a nossa família a este Deus maravilhoso. O melhor investimento que nós temos que fazer é todos os dias entregar o nosso dia, a nossa família, o nosso sustento, tudo aquilo que chega a nós, nós precisamos colocar diante de Deus, para que Ele abençoe, para que Ele cuide. E aqui nós estamos diante de uma sociedade que às vezes não tem tempo de se aprofundar na presença desse Deus, de conhecer mais a Deus, através da palavra. Porque se nós hoje conhecemos a Cristo através da palavra, é porque homens e mulheres se dedicaram, lutaram, permaneceram ali, e essa palavra chegou até aqui, até nós. E nós hoje estamos lendo essa palavra. Então nós precisamos, não conhecemos apenas Jesus Cristo de ouvir falar, mas de estar tendo, acima de tudo, experiências diárias com esse Deus, com esse Cristo que tanto estas Escrituras falam. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar que hoje há muita mentira. E hoje quem vence é quem tem, ou melhor, sempre foi assim, né? Mas hoje está mais acentuado isso. Quem tiver mais argumento. Não é que está com razão. Não é que está com a verdade. Mas é quem tem o melhor argumento para fazer uma narrativa. Não é isso que nós temos ouvido recentemente? Uma narrativa. Eu vou construir uma narrativa. E é por isso que nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. E nós só podemos enfrentar a mentira se conhecermos a verdade. A gente só pode ir de encontro às mentiras se nós estivermos conhecendo
o Deus verdadeiro. E é isso que nós precisamos aprender, porque esta poda muitas vezes acontece para o nosso fortalecimento. A poda não mata, mas a poda fortalece. O cedro do Líbano cresce cada vez mais, porque as raízes crescem 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima. Que nós possamos cada vez mais ser edificados. Que nós precisamos ser cada vez mais construtores. E, acima de tudo, exalar o perfume. Porque o cedro também exala um perfume. E deixar esse perfume. E eu quero convidar você hoje, que seja um cedro do Líbano. Para que seja aquele que conserva, aquele que cura, aquele que constrói. Mas eu quero também que você seja uma palmeira, que cada vez mais aprofunde as suas raízes e que seja revigorados em nome de Jesus. Isaías 40 vai dizer: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos lembre desse fundamento. Que nós possamos ser lembrados, ó Pai, por estas árvores aqui, que nos ensina. E na vida, nós precisamos todo dia aprender algo. Por isso, que Abacuque vai dizer exatamente o seguinte. Abacuque 3, o verso é de 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não venha, que o gado seja exterminado, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por que Abacuque chegou a essa conclusão? Porque ele disse, o Senhor é quem me guarda. É o Senhor que vai me restabelecer. E nessa noite, mulheres, o Senhor tem usado vocês. O Senhor tem fortalecido vocês. O Senhor tem caminhado com cada uma de vocês. E eu digo a vocês, a bênção do Senhor está sobre vocês. E não a abandonará. Porque o Senhor não é homem para fazer uma promessa e voltar atrás. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que faz florescer a tua vida todos os dias. Mas não esqueça de estar cada vez mais íntimo de Deus. Orando a Deus e crendo nesse maravilhoso Deus que faz florescer e nos dá todos os dias a oportunidade de recomeçar. E recomeçar é algo, muitas vezes, tão maravilhoso na vida, porque temos o quê? Uma nova chance, uma nova oportunidade. Que Deus abençoe, que Deus acrescente aquilo que não foi possível acrescentar aqui pelo homem, e que as nossas orações estejam sempre, constantemente voltadas para esse Deus que é o nosso Senhor e Salvador.